Oi, crianças, tudo bom? Nós vamos para a nossa aula número 5, quinta aula de matemática do segundo ano. A professora Aldea que está falando. E hoje nós vamos aprender ainda mais um pouco sobre o material dourado. Eles são usados para a gente ir se acostumando a entender a organização dos números quando a gente for aprender a fazer as contas, resolver os problemas, a gente organizar direitinho. Então, para facilitar a compreensão, é preciso entender como funciona esse material, tá bom? Que vocês têm no livro, sempre aparece no livro, que são aquelas barrinhas douradas. Olha aí elas, né? Essa aí é aquele cubinho, né, que está sozinho. Ele parece um dado, mas ele representa uma unidade, vocês já sabem disso. Estamos só relembrando. E vocês lembram que essa é a barra. A barra, ela é maior que a unidade, que é o cubinho. O cubinho é 1. E essa barrinha, ela tem 10 cubinhos. Então, como ela tem 10 cubinhos, então nós chamamos 10 unidades ou uma dezena. E quando essas barrinhas se juntam em 10, aí forma uma placa. E essa placa tem 100 unidades, ou seja, 100 cubinhos daquele primeiro que nós vimos. Então, o cubinho é uma unidade, a barra tem 10 unidades e essa placa tem 100 unidades. Então, eles estão separados. Vamos ver. Então, se nós temos aqui um cubinho, nós temos uma unidade, por isso U de unidade. Quando nós temos mais de uma unidade, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 unidades, ou seja, 4 U, não é? De unidade. Agora, nós não temos mais apenas... E observem que o 1 só tem um algarismo, ou seja, um número. O 4 só é um algarismo, um número. Até 9, nós só temos unidades. O de 1 até o algarismo 9, nós só usamos um algarismo, por isso é unidade. Mas a partir de 10, nós vamos precisar de 2 algarismos. Olha só, nós precisamos das dezenas. Então, nós temos uma dezena e nós vamos precisar da unidade. Só que na unidade não vai ficar nada, 0. Por quê? Porque uma dezena são 10 unidades completinha. Então, não sobra nenhuma. Se não sobra nenhum cubinho, eu não posso colocar nenhum número no U de unidades, porque o U é apenas para algarismos e aquelas unidades soltas que não juntou, não formou uma dezena. Então, quando eu tenho a partir de uma dezena, eu já preciso 2 algarismos. O algarismo que representa o 10 e o algarismo que representa as unidades soltas. Como não tem nenhuma unidade aqui solta, quando eu tenho 10 bombons, 10 ovos, 10 pipas, está formada uma dezena. Então, eu organizo dessa forma, com o D e com o U. Mas quando eu tenho uma centena, olha só, eu não preciso apenas de 2 algarismos, eu preciso de 3. Então, eu tenho a centena,
a dezena, que já está aí, e a unidade. Observem quanto eu tenho na centena, no C, eu tenho 1. E na dezena eu tenho 0. E no U eu tenho 0. Esse algarismo completo nós chamamos 100. Ou seja, uma centena. Então, a placa grande é uma centena completinha, por isso não ficou nenhuma barrinha a mais. Então, eu tenho 10 dezenas. Quando eu tenho uma centena, eu tenho 10 dezenas, porque são 10 conjuntinhos de 10 unidades. Parece complicado, mas se a gente ficar concentrado, a gente compreende que uma unidade é apenas 1, que uma dezena são 10 unidades e que uma centena são 100 unidades, porque são 100 cubinhos que estão juntinhos, e são 10 dezenas, porque estão todos. Eu tenho 10 dezenas e tenho 100 unidades e tenho uma centena. Vamos entender melhor isso. Olha só, eu tenho aqui uma placa. Se eu tenho uma placa e a gente conta, vamos ver se tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 barras aqui, né? Então, eu já sei que com uma placa eu tenho 100 unidades. Eu não preciso mais contar de um em um, mas eu posso contar as placas, as barras, para saber se são 10 barrinhas mesmo. São. Então, eu tenho uma centena. Olha só aí como é que eu represento uma centena. O Czinho lá em cima é de centena. No começo a gente vai precisar usar essas letrinhas para a gente não esquecer. E depois a gente vai se acostumar tanto que a gente nem precisa mais dessas letrinhas. Mas primeiro vamos usar a letrinha C de centena. Depois eu tenho uma barrinha. Olha só. Eu não tenho uma, eu tenho duas. Eu tenho 3 barrinhas. Se eu tenho 3 barrinhas, eu tenho 3 dezenas. Eu não preciso contar 1, 2, 3 para saber que aqui é uma barra com 10. Eu já sei, o material dourado já fez isso por mim, já contou para me ajudar a contar. Então, eu sei que tem 3 barras, 3 dezenas. Não é isso? 3 dezenas eu posso chamar de também 30 unidades. Não posso? Posso, porque tem 30 cubinhos pequenos. Então, são 30 unidades. É como se eu tivesse 30 bombons, eu tivesse 30 crianças. Enfim, cada um é um. Então, eu tenho 30 unidades ou 3 dezenas. Mas eu tenho também os cubinhos ainda soltos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos soltos. Se eu tenho 6 cubinhos soltos, eu tenho 6 U de unidades. Então, que número eu tenho aí? 136. Ou seja, uma centena, 3 dezenas, 6 unidades. E olha só a quantidade de coisas que eu tenho aí para a gente compreender quantidade. Se eu tenho 136, vamos praticar para a gente aprender? Eu tenho aí uma barra. Então, eu tenho uma centena, eu tenho uma placa com 100, então eu tenho uma centena, eu tenho 3 barras, eu tenho 3 dezenas e eu tenho 6 unidades, 6 cubinhos soltos. Isso é o que significa esse material. Vamos praticar mais para a gente aprender. Agora eu tenho uma centena, então quantas unidades eu tenho quando eu tenho uma centena? 100 unidades. Então, eu tenho aquela placa. Quando eu tenho 3 dezenas, o que é que eu tenho para representar? Eu tenho 3 barras juntas. Então, eu tenho 3 dezenas. E quando eu tenho 6 unidades, eu tenho 6 cubinhos. Então, observem
que para eu ter tudo isso, eu estou somando, eu estou juntando 100 unidades, que é a placa, 30 unidades, que são as barras, e 6 unidades, que são os cubinhos soltos. Então, a placa completa, né? Mais 3 barras mais 6 cubinhos dá 136. Não é fácil a gente somar assim. Isso já é para a gente ter uma noção de soma, mas não é para a gente aprender agora. Olha só o resultado aí que eu tenho. Eu estou juntando a placa mais as 3 barras, que são 3 dezenas, mais as 6 unidades, e está dando 136 unidades, porque é a menor. Nós temos que sempre que nos referir a cada um, né? São 136. Muito bem. Agora vamos praticar. Eu tenho diferente agora. Eu tenho uma placa e 4 barras. Que número eu tenho? Vamos lá. Uma placa com 100 é uma centena. Não é isso? Lembra? Mas eu tenho agora 4 barras. Então, eu não tenho uma placa completa. Eu só tenho 4 barras. Uma barra são 10. Então, eu tenho 4 dezenas, não é isso? Eu tenho 4 dezenas. Esse quadro amarelo do C é uma centena, no D é 4 dezenas, e no quadrozinho azul eu estou dizendo que a placa são 100 unidades, tá bom? Eu estou falando apenas da placa. E agora as barras são 40 unidades, porque são 4 barras com 10. E por último eu tenho 0 unidades, não sobrou nenhum cubinho aí solto. Sempre os cubinhos estão organizados ou na placa ou na barra, mas soltos não tem nenhum. Então, eu não tenho nenhuma unidade. 0 unidades. 0 unidade não. Nenhum número na casinha das unidades, né? Eu só tenho algarismos, ou seja, números nas centenas com 1, porque eu tenho 100 na placa, eu tenho uma centena. No D, que são as dezenas, eu tenho 4 barras, mas nas unidades soltas eu não tenho nenhum número representando, não sobrou nenhum. Então, eu não preciso colocar um número, um algarismo 1, 2, 3, 4, porque não tem. Então, é o 0 que representa a unidade. O 0, quando ele está naquele algarismo, ele significa que naquele lugar, nós chamamos, né, naquela ordem, não tem nenhum elemento representando aquele algarismo que não seja um conjunto completo. Então, quando eu tenho um conjuntinho de 100, eu tenho uma centena. Se eu tenho duas, eu tenho 2 centenas. Se eu tenho 3 placas, eu tenho 3 centenas, e assim vai. Nas dezenas do mesmo jeito. Se eu tenho uma barra, eu tenho uma. Se eu tenho 2, eu tenho 2. Se eu tenho 3 barras, eu tenho o número 3. E assim vai, nas unidades também. Como não tem nenhum cubinho, vocês veem algum cubinho aí aqui junto da placa e das barras? Tem algum cubinho solto? Apenas um elementinho solto? Não. Então, nós vamos representar com o 0. E aí, lá nas dezenas, não, nas dezenas eu tenho 4, né? E na unidade vai ficar 0, porque 4 dezenas são 40 unidades completinhas. Agora vamos para frente. Agora eu tenho uma placa, então vocês já sabem, uma placa é uma centena. E agora eu tenho alguma barrinha completa? Não, não tenho uma barrinha completa, eu só tenho aí cubinhos.
A barrinha completa precisa ter 10 e eu não tenho 10 aí, eu só tenho 5. Então, eu tenho uma centena. E as dezenas, que são as barras, eu vou ter alguma? Não, não tem nenhuma barra aí com 10. Eu só tenho a placa com 100 e tenho 5 cubinhos soltos. Então, nas dezenas que deveria ficar as barras, como não tem nenhuma, eu vou representar com o 0. Olha só, a dezena vai ficar 0. E na unidade, eu tenho 5. Então, esse número aí qual é? 105. Eu tenho 100 unidades, que é a placa, não é? Nesse quadrinho azul eu estou dizendo a quantidade que tem na placa, tem 100. Eu tenho nas dezenas nenhuma, então eu tenho 0, né? Mas nas unidades eu tenho 5. Então eu tenho 105, não é? Vamos praticar mais. Olha aí o número 105, porque quando eu falo uma centena, eu também posso chamar um cento. Se você disser um cento, significa uma centena, 100. Então, por isso que eu falo 105, não é? Vamos praticar. Eu tenho uma barra aí, com uma placa completa com 10? Não, eu tenho barras apenas. Vamos contar as barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. 8 barras são 8 dezenas. Mas antes eu tenho as centenas. Tem alguma centena? Não, eu não preciso falar das centenas, mas eu escrevi aí o 0 para a gente entender. Quando na centena não tiver nenhuma placa, eu vou colocar 0. Mas não precisa se o primeiro é 0. Depois nós vamos aprender. Mas nas dezenas eu tenho 8 barras. Então fica 8 dezenas. E nas unidades, tem alguma? Não. Então eu tenho 0 também na unidade. Eu só tenho 8 dezenas aí, porque são 8 barras. Se eu for contar cada quadradinho aí, vai dar 80, mas eu não preciso contar. Eu sei que na centena eu não tenho nenhuma placa, então é 0. Eu sei que nas dezenas eu tenho 8 completinhas, né? Então, se eu tenho 8 dezenas completinhas e não tem nenhum cubinho, né? Então, eu tenho 80, correto? Eu tenho 80 barras e tenho, que são 80 unidades e 8 dezenas. E nas unidades eu também não tenho nenhum cubinho solto, então eu não tenho algarismo nas unidades. Então, como é que eu represento isso aqui, essa quantidade? 80, né? Porque eu só tenho 8 dezenas completinhas. E 8 dezenas são 80 unidades, ou seja, 80 cubinhos aí pequenos. Agora, que número nós temos? Vamos aprender a compor. Se eu tenho uma centena, 6 dezenas e 0 unidades, eu tenho o número 160, porque é 1 de centena, 6 de dezenas e 0 de unidades. Lembrem-se que é nessa ordem: centena, dezena e unidade, não é? Eu não posso mudar essa ordem, porque senão fica errado. Olha só, se eu tenho 4 dezenas e 9 unidades, então eu tenho 40 unidades mais 9, 49. Olha o nome aí, 49. Se eu tenho uma centena, 0 dezenas e 3 unidades, eu tenho quanto? Então, eu tenho 100 unidades, que é uma centena, 0 dezenas e 3 unidades. Então, eu tenho 103. Olha só. Se eu tenho 7 dezenas e 9 unidades, eu tenho 79, porque
porque 7 dezenas é 70 unidades e 9 unidades fica 79. Entendeu? Então, olha só, eu tenho 49, eu faço agora o contrário. Se eu tenho 49, eu tenho o número 49, o número 160, o número 103 e o número 79. Então, vamos ver qual é o que aparece aí. Ah, o verdinho. O verdinho apareceu, então, o número 49 significa 4 dezenas e 9 unidades. O número 79, o rosinho, são 7 dezenas e 9 unidades, porque eu já sei que se o número tem 2 algarismos, primeiro dezena, depois unidade. Agora, os números que têm centenas. Então, primeiro centena, depois dezena, depois unidades. Então, eu tenho uma centena, 6 dezenas e 0 unidades, o azulzinho. E se eu tenho 103, o número, eu tenho uma centena, 0 dezenas e 3 unidades. E olha os números aí. 49, 103, 160, 79. E tem o nome dos números que a gente precisa aprender, né? 101. Eu tenho uma centena, 0 dezenas, uma unidade. 100, já falei que 100 pode ser 100, 101, 108, 170, 116, 155. Vamos escrever no caderno esses números, essas sequências, essas ordens, para a gente entender, aprender que na centena sempre vai ter 100 e alguma coisa, né? E menos o 100, né? Mas e aprender a entender essa sequência das centenas, dezenas e unidades. E na próxima aula nós vamos aprender esse quadro aí das centenas, das dezenas e das unidades mais detalhadamente. E 194, né? Uma centena, 9 dezenas, 94 unidades. Então, até a próxima aula para a gente aprender mais. Um beijo!